A linguinha do bebê, ela não sabe mexer quando ele nasce. Por isso que ele mama de forma reflexa. Tudo que você põe na boquinha do bebê, ele vai ir sugando. E depois ele vai amadurecendo. Ele não faz mais isso. Mas com 3 meses, a gente tem um marco que começa, que é a fase oral. Que o bebê vai querer descobrir a boca, o mundo pela boca. Então, tudo ele leva na boca. E por que isso é tão importante? Porque na hora que ele vai levando a mãozinha na boca, ele vai aprendendo a movimentar e controlar o movimento da língua. Dissociar esse movimento, que é extremamente importante para a introdução alimentar. Porque senão ele não controla o alimento dentro da boquinha. Se ele não controla o alimento, ele não tem segurança, ele não tem prazer. Daí ele começa a querer recusar o alimento. E daí, o frênulo alterado, ele segura essa linguinha para baixo e de conseguir fazer esses movimentos. Então, por isso pode impactar na fase da introdução alimentar. E se a gente for pensar que daí essa exploração de movimentos que vai fazendo com que o bebê descubra os sons, eu vejo pelo João Pedro. Blá, blá, ele vai mexendo a língua, faz cada movimento e faz saindo sons. E ele se encanta com os sonzinhos que ele vai saindo, que ele vai soltando. Por quê? Porque ele tá explorando, ele tá descobrindo. Um bebê de linguinha presa, esse repertório é muito pobre. Então, por ele não explorar os sons, por isso pode acabar causando um atraso na fala. Porque ele não tá testando, ele não tá explorando tanto. E em falar em fala, vamos entrando para essa parte da fala, né? Tem alguma idade realmente certa para a criança começar a falar? Porque assim, eu ando vendo muito atraso na fala de muitas crianças, assim, vem aumentando isso. Mas os diagnósticos são, isso é autista, tem que tomar cuidado. Você acha que esses diagnósticos de autista estão vindo muito precoce? Ou não? Realmente é uma coisa de se alertar, ou algum outro problema, ou um problema que teve lá quando era bebezinho. Então, assim, o que está acontecendo? Porque está crescendo muito a quantidade de crianças que estão com atraso de fala, literalmente. Aumentou muito. A pandemia foi um boom, assim, de atraso de fala e de crianças com comportamentos que se assemelham a crianças do espectro autista. Por quê? Porque as crianças ficaram numa bolha. Então, os pais tinham que trabalhar de home office. Quem quer ficar com a criança? Porque a funcionária não podia trabalhar. Daí, o que eles faziam? Ligavam a tela para a criança passava o dia inteiro na tela. E os pais trabalhando. Então, isso deu muito atraso nas crianças. Tanto do ponto de vista sensorial, de relações pessoais, de repertório. Mas deu muito. Atrapalhou as criancinhas. E por estímulo, porque como ele não conversava com ninguém, como é que ele vai falar? Escutar, né? Então, deu muito atraso. E até hoje tá meio bagunçado, porque daí eu acho que a tela entrou com tudo na vida da criançada. Entrou com pandemia ou sem pandemia, permaneceu. E ela permaneceu. Permaneceu, literalmente. Exatamente. Então, por exemplo, a fala no bebê, a gente pensa que ele tem que falar com 1 aninho. Ótimo, mas antes desse 1 aninho, é desde o primeiro mês de vida que ele tá desenvolvendo essa comunicação. Então, você conversa com essa criança, ele olha no olho, você interage. Por exemplo, o João Pedro, ele falou mãe pela primeira vez, ele tinha 3 meses. Caramba! Foi sem querer, obviamente. Não foi por insistência, não. Então, de repente ele, mãe, falou mamãe, fiquei toda empolgada. O meu marido, lógico que não, foi sem querer. Eu falei, não foi sem querer, foi intencional. É óbvio que foi sem querer. Mas foi a partir disso que ele vai dando significado pra fala. Se o bebê tá lá, blá, blá, ninguém dá significado, por que ele vai se comunicar? Claro. Então, a gente precisa dar significado. Então, precisa ser estimulado, então, desde que nasce, literalmente. Ninguém conversa sozinho. Então, a criança ela vai aprender a explorar sons. Só que a partir do momento que não tem interação, independente da idade, porque isso é bem bebezinho, ele para. E é dessa interação que ele quer se comunicar, que ele quer contar as coisas. Então, é muito legal. Então, daí, com 1 ano, a gente espera que essa criança esteja começando as primeiras palavrinhas. Então, mamã, papá, dá, babó, pode falar errado, uau, coisinha simples, mas ele já teria que estar falando essas palavrinhas. Então, teoricamente, temos uma idade
aí que a gente pode dizer que... É um marco. Que teria que ser o início da fala. Isso. Um marco de palavras. E cada criança tem seu tempo? Tem. Mas esses marcos, eles são extremamente importantes para saber se essa criança está se desenvolvendo de forma adequada para o que ela tem de condição neurológica para isso.